E a Bíblia fala assim, meus amados em Cristo Jesus, que Deus então se lembrou da promessa que havia feito para o seu povo. E fez o que, meus irmãos? Deus levanta Moisés. Um pouco mais adiante, aquele povo estava sendo oprimido, tudo quanto eles faziam e plantavam. Ia lá os midianitas, ia lá os inimigos, meus irmãos, roubavam tudo, não deixavam eles com nada. Aleluia. Sabe o que acontece? Lá estava Gideão. A Bíblia fala que ele estava malhando trigo. Ele estava malhando trigo onde se fazia uva. Ele estava no lugar totalmente errado, mas por quê? Ele sabia que se ele ficasse no lugar evidente, o inimigo ia roubar, ia envergonhar, ia levar tudo dele, meus irmãos. E lá estava ele malhando, ali no lagar, quando ele tem uma experiência sobrenatural com o anjo do Senhor. Aparece para ele um anjo do Senhor, e em nenhum momento ali, meus irmãos, nós ouvimos nessa passagem bíblica que ele estava clamando a Deus. Não, ele estava o quê? Ele estava malhando. E quando aparece para ele um anjo do Senhor falando: alegra-te, o Senhor é contigo. Aleluia. Ele estava armado, meus irmãos. Sou uma pessoa cheia de marcas e cicatrizes. Vai responder da maneira que Gideão respondeu para o anjo do Senhor. E ele então responde para o anjo do Senhor: se Deus é conosco mesmo, cadê os Deus dos meus pais, dos meus antepassados? Porque nós estamos nessa situação de vergonha, porque tudo que nós fazemos não dá certo, porque tudo que nós plantamos, vem os midianitas, vem os filisteus, e dizima com tudo e acaba com tudo. E ele então começa a questionar o anjo do Senhor, e falar que se de fato Deus estava com ele mesmo, ele pede sinais, e tudo quanto aquele homem pediu, aconteceu, meus irmãos. Então a gente aprende neste capítulo que estava Gideão malhando trigo, ele não clamou a Deus, a graça do Senhor o visitou. Aleluia. E nós vimos no início que quando aquele povo estava sendo oprimido no Egito, eles clamaram a Deus, e Deus fez o quê? Levantou Moisés, eles clamaram. Vai haver momentos em nossas vidas, meus irmãos, que nós estaremos aqui, adoração na presença de Deus, mas nós não teremos força para clamar, nós não teremos força para adorar. No entanto, estaremos aqui na presença de Deus. E nessa noite eu quero liberar para você a primeira palavra profética. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui em silêncio, na presença de Deus, não temos força para clamar, para adorar Ele. Mas ainda assim tem uma palavra profética para nós. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 133. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Céus e terra proclamam a sua glória. E nesta noite, Pai, nós nos unimos a voz dos arcanjos, anjos e serafins, para dizer que o Senhor é lindo, para te adorar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra profética nessa noite para vocês. Aleluias. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Aleluia, meus irmãos. Entenda, estamos muitas das vezes em nossas vidas, os irmãos podem se assentar, muitas das vezes em nossas vidas nós estamos aqui na casa de Deus sem força para adorar, para clamar, para colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso problema, irmãos. Mas estamos aqui, e estamos na presença do Senhor, meus irmãos. Acabamos de ler, o Senhor ordena lá no seu silêncio. Entenda, aleluia.
Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Aleluia. Para aqueles que nele esperam. E muitas das vezes, o nosso choro, pastor, muitas das vezes, a impressão que nos passa é que está durando a noite inteira. É que a noite não tem fim. É que o problema não tem fim. É que as portas não se abrem. É que a solução não vem. Aleluia. Glória a Deus. Mas tão certo como vive o meu Senhor, cuja presença estamos. Aleluia. Tão certo. Alegria do amanhecer. Glória. E no amanhecer a Bíblia fala assim que quando vem no lugar de vergonha, dupla honra. Não porque mereçamos, não porque somos isso ou somos aquilo, mas porque Deus se compadece. Ele é bom, Ele concede, Ele dá aos seus, meus irmãos. E ao outro adorador na presença de Deus, meus irmãos, talvez com o mesmo perfil do cansado, do sobrecarregado, daquele que muitas das vezes entra aqui cheio de problema, mas só que esse irmão, ao invés de ficar em silêncio, ele expõe para Deus a sua dor. Ao mesmo tempo que ele está expondo a dor para Deus, Deus está doendo. Deus dá uma solução para o meu problema. Deus, somente o Senhor pode resolver o meu problema. Ao mesmo tempo que ele está expondo para Deus, abrindo para Deus o seu coração, meus irmãos, ele está adorando Deus. E ainda que a figueira não floresça, mesmo assim eu te louvarei, porque o Senhor Deus é minha salvação. E para onde irei eu, Senhor? Para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida. Ele está abrindo o coração, meu irmão. Ele está adorando a Deus. Glória. E é este que está adorando, que está glorificando a Deus, meus irmãos. O favor e a graça de Deus alcança tanto quanto aquele que entra aqui em silêncio, sem força, depressivo, cheio de problema. E digo mais, meus irmãos, e digo mais. A Bíblia fala sobre a viúva de Sarepta. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Aleluias. Lá no livro de 1 Reis 17, 8 a 12. 1 Reis 17, 8 a 12. Na minha e na sua Bíblia, 1 Reis 17, de 8 a 12. Aleluia. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela e trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Amados em Cristo Jesus, aquela mulher estava vivendo uma noite terrível na vida dela. Ela estava por preparar, entenda, a última refeição dela e de seu filho. Todavia nós não sabemos se essa mulher orou, se essa mulher clamou. A Bíblia não nos relata isso, meus irmãos. Mas não sabia ela que Deus enxerga o seu problema. Aleluia.
que Deus enxerga o nosso problema. Aquela mulher não sabia, mas Deus havia enxergado o problema dela e estava preparando um profeta, a saber, Elias, para ir até onde ela estava, ser alimentado e, o mais importante, liberar uma palavra de salvação, uma palavra profética. Para aquela mulher não havia mais jeito, não havia mais esperança, não havia mais solução. A história dessa mulher, meus irmãos, muitas das vezes parece com a de nós que estamos aqui. Um médico já deu o diagnóstico, não tem mais jeito. O desemprego bateu a porta, a notícia ruim bateu a porta, e diante de toda essa calamidade, a nossa vida está na mão de Deus. Amém. E diante da nossa ansiedade, sabe o que nós fazemos, meus irmãos? Deus, eu não quero mais viver. Deus, me leva embora. Deus, para mim não dá mais. Deus, chega, está doendo, Deus. Está doendo, Deus. Em 2020, diante de uma situação muito ímpar em minha vida, no início da pandemia, pensando na ocasião, meus irmãos, em colocar o ponto final da minha vida, a minha oração era que Deus, me leva, eu não quero mais viver, Deus, chega. Eu deitava e não dormia, meus irmãos, e a situação não estava fácil. E daqui fomos para Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, na igreja Assembleia de Deus, no final do culto, o pastor nunca me viu, nunca vi o pastor, ele chama todo mundo na frente. No final do culto, Deus me surpreende. Deus foi ao meu encontro naquela noite. Para mim, eu pensava que era o fim, que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, meus irmãos. Todo recurso estava se esgotando. Não tinha mais jeito, visivelmente para o homem natural. Mas aquele pastor, de cima do púlpito, chama todo mundo para frente. De repente ele aponta o dedo para mim, e com ousadia ele fala: ei, você, que tem chorado a noite inteira, e só Deus sabia, meus irmãos, e sondava o meu coração naquele momento, que era verdade a palavra daquele pregador. Você que tem chorado a noite inteira, nesta noite, Deus está enxugando a sua lágrima. Isso que para você é motivo de dor, Deus estará transformando em vida. Aleluia. Deus naquela noite me visitou. Glória a Deus. E a mulher de Serepta, a viúva de Serepta, ela não sabia, meus irmãos, mas naquele dia, ela estava sendo visitada por Deus. E quando aquele homem chegou e pediu para ela preparar a última refeição, todavia, ela obedeceu, meus irmãos. E quando nós obedecemos o homem de Deus, segundo a palavra de Deus, nós temos muito a ganhar. E aquela mulher ganhou. Elias ganhou, ele foi sustentado também, porque Deus havia prometido que ia colocar uma viúva para sustentá-lo. E Deus tirou o sustento de quem não tinha a última refeição para preparar e logo após morrer, meus irmãos. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. E sintetizando, meus irmãos, muitas das vezes caminhamos cabisbaixos, sem esperança, e estamos precisando de uma palavra de conforto, uma direção. E chegamos no culto cansado, e às vezes isso acontece, Deus permite, nenhum irmão chega perto de nós com uma palavra de bom ânimo, e do jeito que chegamos, vamos embora. Mas existe um Deus, meus irmãos, que trabalha comigo e com você. Aleluia. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele creia não sofra, mas tenha vida eterna. Aleluia. E para essas pessoas que acreditam em Deus, meus irmãos, a esperança não somente aqui nessa terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.